Boa tarde, sábias! Boa tarde, mulheres de Deus! Sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast das Sábias. E hoje nós começamos esse momento especial com 4 mulheres aqui maravilhosas, 4 sábias, mentoras de mulheres, mentoras da Academia das Sábias, minhas alunas preciosas, que nasceram aqui na mentoria Transbordantes Virtuosas e estão junto comigo aqui, porque eu gosto de dividir o palco com as minhas alunas e elas têm muito para transbordar. Essas mulheres aqui carregam coisas que eu não carrego, elas têm experiências que eu não tive. E como é precioso nós estarmos entre mulheres sábias, porque cada uma tem a sua experiência. E quando a gente senta aqui nessa mesa, vocês vão sentir o gostinho, o sabor desse banquete de sabedoria que nós teremos aqui nessa tarde também, conhecendo um pouquinho da história dessas mulheres, conhecendo aquilo que elas carregam, que elas trazem. E hoje a gente começa com o pilar espiritual. Nós temos 4 pilares da sabedoria. E o primeiro pilar é o pilar espiritual. E essas mulheres que estão aqui, nós 4, né? Nós trabalhamos muito esse pilar espiritual na nossa vida, e, inclusive, o curso delas dentro da Academia das Sábias traz isso. Então, por isso eu uni, nós 4 aqui, uni essas 3 mulheres poderosas que vão aqui transbordar para vocês um pouquinho sobre esse pilar. E vocês têm total liberdade aí de fazer suas perguntas, de colocar aqui aquilo que vocês querem saber sobre elas, e elas vão estar me ajudando a responder as perguntas, tá bom? Quem está aqui no Instagram, vocês podem vir para o YouTube, viu? Que está a transmissão aqui bem bonitinha, e aqui no Instagram está meio estranho assim, né? Todo mundo espalhado. Mas vocês podem acompanhar aí nos dois também. Quem quiser, fica aí, bonitinhos, tá bom? Então, vamos começar, meninas? Sejam bem-vindas, nós estamos aqui com a Gleide, dá um tchauzinho aí, Gleide. Estamos aqui também com a Marcinelli, dá um tchauzinho. E estamos aqui também com a Luana, dá um tchauzinho para o pessoal identificar vocês. E elas estão aqui para a gente compartilhar um pouco sobre esse pilar, o pilar espiritual. E a gente não consegue, né, desenvolver os outros pilares, eu penso isso, que o pilar principal é o espiritual. Eu sempre digo isso, que nós somos o espírito. Deus é espírito, né? Deus nos fez seres espirituais. Nós somos um espírito que tem uma alma e que mora num corpo. Então, nós temos uma alma e moramos nesse corpo. Esse corpo vai ficar, mas nós vamos permanecer, vamos levar junto o nosso espírito e a nossa alma para a eternidade, né? E o pilar espiritual, quando ele está bem firmado, bem fortalecido em Deus, então os outros pilares vão se sustentando. Agora, quem não tem um pilar espiritual, não tem o principal. Quem não tem o pilar espiritual, não tem o principal. E aí eu quero conhecer vocês, meninas. Eu já conheço, né? Mas eu quero que quem está aqui com a gente hoje conheça vocês. E aí, assim, uma de cada vez, eu quero que vocês se apresentem, fala seu nome, fala a cidade de onde estão falando. Conta um pouquinho aí sobre o que você tem feito, o que você transborda, o que você trabalha. É uma de cada vez, fiquem à vontade, tá? E depois a gente vai começar a fazer perguntas aqui, uma para a outra, tá bom? Quem quer começar? Sem briga, tá? Bem, uma de cada vez. Pode falar. Pronto, pode ser eu. Boa tarde, mulheres abençoadas. Boa tarde, minhas companheiras. Eu sou Gleide de Jesus. Na verdade, meu nome é Gleidiane, mas eu sempre digo que é melhor encurtar, então eu prefiro que me chame de Gleide. Eu moro aqui em Lauro de Freitas, no estado da Bahia, e eu sou missionária na Casa do Senhor, congrego na Assembleia de Deus da Bahia. E eu estou aqui porque o Senhor me proporcionou esse novo tempo para a minha vida, essa oportunidade, e eu quero transbordar sobre a vida de mulheres que desejam crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. E é isso. Eu venho trabalhando ao longo do tempo como educadora, eu sou pedagoga por formação,
E aí eu venho entendendo esse crescimento espiritual que o Senhor está me conduzindo por novos caminhos para que eu possa assim, estar levando a mensagem do reino ao coração de outras mulheres, uma chama que tem ardido em meu coração, e o Senhor está me conduzindo nesse propósito, e aqui estou eu, para crescer e junto com vocês transbordar. Uhul. Daí, Gleide tem um curso maravilhoso dentro da Academia das Sábias, daqui a pouco você vai falar sobre isso, tá, Gleide? Quem mais vai falar aí? Pode falar na sequência. Sim. Pode falar, Marcinelli. Posso falar? Tá. Boa tarde a todas, paz de Cristo. Já pegando o gancho aí da colega da Cleide, eu também sou da Assembleia de Deus, só que estou em Belém do Pará. Então, a nossa história é muito bonita, né, como chegou a Assembleia de Deus no Brasil, e exatamente eu vou na Igreja Mãe. Isso é o mover de Deus. Eu sou Marcinete Bentes, mentora de mulheres cristãs, terapeuta. Agora eu estou doutorando em psicanálise e venho trabalhando tanto na mentoria presencial quanto na mentoria online. E faço trabalho assim, eu costumo dizer que como eu já nasci no lar cristão, filha de pastor, missionário e tudo, eu já nasci em ações da igreja para Deus, né? Através, né, da igreja, porque tudo nós fazemos para Ele. E eu sou grata a Deus porque hoje eu ainda continuo atuando, mesmo com meus trabalhos, meus outros trabalhos, mas é algo assim que realmente quando a gente tem esse chamado, desde pequenininha, desde que a gente nasce, a gente não tem como fugir. E olha que às vezes a gente foge um pouquinho, mas é procurado. Então, hoje em dia, eu estou mesmo trabalhando com palestrante, com mulheres, meu foco mesmo são mulheres cristãs, nessa parte espiritual, emocional, profissional, pessoal, para um crescimento cada vez mais dela se sentir completa, dela dizer assim, entender o seu propósito na Terra, para que ela nasceu, para que Deus a colocou nessa missão, lhe deu vida, quando Deus deu o sopro da vida, ele disse, vai lá, que a tua missão é esta. Então, entender qual é a missão. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, Cleide, Luana, Priscila nem se fala, assim, que é a minha inspiração, e para mim é um prazer imenso estar com vocês. Amém. Nós também temos um grande prazer em ter você aqui, Mar. Luana, apresente-se para nós. Pois bem, faltou eu. Boa tarde, como diz a Pri, rainhas, né? E é um prazer imenso, gente, estar aqui. Apesar de toda essa expectativa que é humana, né? Todas essas emoções aqui em turbilhão dentro da gente. Mas é um prazer estar aqui nessa tarde. E esse momento, para mim, ele é prova de que o Senhor sempre aponta futuro, sabe? Eu sou cristã há 24 anos, Jesus me achou aos 13, né? Eu digo Jesus me achou porque de onde eu venho é só para ser achada mesmo, né? Então, Jesus me encontrou onde ninguém me encontraria. O Senhor depositou toda a perspectiva do plano dele sobre minha vida. Eu entendo que desde pequena eu sempre gostei de falar coisas boas. Eu me lembro que eu gostava de fazer as pessoas rirem. Eu sempre gostei de ter uma mensagem leve, sabe? Algo que sempre apontasse para fora daquilo que às vezes era um conflito, alguma situação assim. Desde a época de escola eu me lembro. Então, quando Jesus me encontra, ele já vem cheio de perspectiva para mim, né? Eu é que não tinha nenhuma perspectiva, mas à medida de que aceitei os direcionamentos dele para mim, eu fui entendendo que o que ele expectava da minha vida estava além de mim. Eu não venho de família cristã. Na verdade, eu venho de matriz africana. Então, eu já senti um peso espiritual muito grande, né, por conta de que nós entendemos que existe um único Senhor, e em se tratando de religiões, sem querer fazer alusão nenhuma,
mas eu entendia que tinha algo que puxava contra aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Então, muito curiosa, muito bisbilhoteira, né? Eu fui estudar acerca das nossas origens e descobri que tinha um plano espiritual contrário do que o Senhor tinha traçado para a minha vida, né? E aí começa, então, a minha história de libertação, porque eu não queria seguir os passos daquilo que estava preparado para mim por legados familiares, mas eu queria aquilo que o Senhor já tinha prometido para mim, porque ali fazia sentido, ali eu encontrava a vida. Então aí começou meu ministério, minha história, né? Eu sou evangelista há cerca de 14 anos e sempre tive esse desejo de levar mensagens de boa nova. E com Jesus eu não preciso inventar a roda, porque ele já tem a mensagem, né, de futuro, ele já tem a mensagem pronta, então eu só passo à frente, eu só repasso aquilo que ele já deixou registrado para nós. E num determinado momento da minha vida, vivendo turbilhões de conflitos familiares, o divórcio bateu à minha porta, né? E a partir daí, então, começa uma nova experiência, porque eu não aceitava que o fato era simplesmente um fato. Eu sabia que tinha alguma coisa por trás disso, porque não fazia sentido que eu vivia de acordo com a vida que eu levava, né? Enfim, então, a partir daí, o Senhor começou a trazer respostas. E hoje, dentro desse ambiente maravilhoso que eu digo que ora deixa a gente em conflito, ora fala, não, é realmente aqui, não é sobre mim, que o propósito ele tomou forma, né? Então, está muito recente, acabou de nascer, né, no coração do Senhor, este ministério de libertação e cura dessas mulheres que já provaram do divórcio. E só para dar assim um spoiler, Pri, meninas, quando o nosso grupo se formou, né, porque a gente agora mentora, a gente acompanha de perto, eu não tinha noção, sabe, da quantidade de vidas, da quantidade de mulheres feridas por aquilo que a gente chama de trauma, né? Eu tenho essa linguagem porque eu sou enfermeira de formação, mas atuo no ministério, então o ministério cobriu o meu ofício. E eu me deparo com cada história, eu falo, Jesus, eu dou conta? Senhor, a gente tem vontade de pegar para a gente, né, a história e resolver. Mas aí é onde a gente também trabalha aquela questão, não é sobre nós, e a gente estende a mão e braço para apoiar, né? Não dá para pegar o problema da outra ou a história da outra. A gente está aqui realmente para mentorar, para ser instrumento, para orientar. E o meu trabalho hoje fala acerca disso. Eu entendo que o divórcio ele é um trauma. E assim como todo trauma, ele deixa consequências físicas, quando é com o emocional e a alma também. Então a gente fica com traumatizações, muitas ficam até dilaceradas, né? E o Senhor Jesus ele tem cura na sua palavra. Então hoje meu trabalho é curar as feridas dessas meninas aí que provaram deste trauma, que é o divórcio, ou seja lá qual for a ruptura, porque eu me deparei com muitas histórias em que o relacionamento não era oficial, mas a mente não entende o que é oficial e o que não é. A mente entende que tinha ali um vínculo, tinha ali uma relação e de repente a ruptura chega deixando as suas consequências. Então, essa sou eu, esse é o meu trabalho, meninas. Que precioso, né? E a Luana já entrou no assunto aqui, né? Sobre as questões espirituais que acompanham a nossa história, que acompanham a nossa vida e que nós precisamos realmente nos posicionar em Deus, nos posicionar no novo e vivo caminho que o Senhor colocou para nós. Nós aqui falamos para mulheres cristãs, né? Meu público praticamente 100% é de pessoas cristãs, e quem não é se torna, né? Porque está aqui querendo comer desse alimento. E a gente vê isso, e eu quero que vocês falem agora, meninas, né, para a gente bater um papo aqui em relação a essa questão espiritual, né, essa questão que vem de família, enfim, o quanto que é importante que a gente se posicione na nova vida em Cristo. Então, vamos focar nesse tema, né, de família, de relacionamento, envolve tudo, mas assim, a gente se converte, a gente recebeu Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas a nossa vida continua a mesma no dia seguinte. A gente continua dormindo, acordando, tendo que trabalhar, pagar conta, todas as coisas. Mas agora a gente tem um espírito vivo para Deus. E aí a gente precisa resolver coisas
que a gente continuou carregando na nossa mente antiga, no nosso comportamento antigo. E esse pilar espiritual precisa ser fortalecido. E eu quero deixar a bola com vocês aqui, para vocês transbordarem aqui sobre esse fortalecimento espiritual, esse posicionamento como uma mulher de Deus. E aí fiquem à vontade, uma fala um pouquinho, outra fala outro pouquinho, a gente vai interagindo aqui, tá bom? E rápido, eu não vou falar o nome de vocês, você já pega a palavra e já... Gleide? Eu penso que vai muito ao redor daquele versículo que fala sobre o renovar a mente, se transformar. Porque quando nós damos o primeiro passo, fazemos uma decisão, né, de entregar a nossa vida a Jesus, nós não fazemos essa decisão com a ideia de que ele vai resolver todos os nossos problemas, assim, como aquela coisa do toque de mágica. Nós vamos tendo no caminhar, vivendo os processos, e aí a gente vai tendo encontros. E esses encontros precisam acontecer, primeiramente, dentro de você, né? Dentro de nós mesmos. Nós conhecemos a Deus através de nós mesmos, olhando para dentro de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, não tem como a gente não olhar para nós mesmos e não reconhecermos a forma como Deus ele nos criou, a forma como ele é. Lógico que nós já entendemos que todo o processo de humanização, do próprio pecado em si, que nós acabamos meio que perdendo essa identidade espiritual. Então, isso aí desconfigurou. Mas é aí onde está o ponto-chave para nós ajustarmos. Ajustar quem eu sou, a minha visão sobre mim mesma de filha. Uma vez que eu reconheço que eu sou filha de Deus, então agora eu vou alinhar aquilo que está desalinhado. Porque o que acontece é que, ao longo da nossa vida, a gente vai passando por muitas situações que nos traz uma desconfiguração na alma. E aí, aquela coisa do você é a minha imagem, a minha semelhança, fica comprometida. E aí, quando nós nos vemos diante das circunstâncias, das situações da vida, quando nós nos vemos diante desses desafios, lutando com questões que os nossos olhos naturais não conseguem ver, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, é contra o reino espiritual. E aí a gente já vai partir para um outro lado, que vai ter um versículo também que vai nos dizer que o mundo ele jaz no maligno. Tudo isso por quê? Porque o ser humano em si, ele perdeu essa característica de autoridade, por conta da sua identidade ter sido desconfigurada, uma vez que entrou no processo do pecar, né? Então, quando nós voltamos para Cristo, o que acontece? Nós precisamos nos renovar. Renovar é passar por todo esse processo de novo, dizer quem é que eu sou. Então, renovar a nossa mente dia após dia e, dentro desse processo, entender a nossa cadeira de autoridade, tomando de volta a nossa autoridade, porque o próprio Cristo ele já fez isso. Ele veio para nos devolver essa autoridade que o inimigo roubou. Então, uma vez que nós tomamos posse dessa autoridade, é muito importante que nós coloquemos em ação. E aí, dentro da família, porque no meu caso aqui, eu sou voltada mais para as mulheres, mas dentro de dar essa orientação de que as mulheres elas se posicionem, que elas busquem sabedoria e se posicionem nas suas casas, primeiro buscando a sabedoria em Deus, e depois se posicionar como esposa. Qual é o meu papel como esposa? Como mãe. Então, profissionalmente falando, na minha empresa, no trabalho, na minha faculdade, seja lá o que for, como é que eu devo me posicionar tendo uma identidade sob a ótica do Criador? Então, são esses pontos que a gente precisa ajustar, e o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, foi se perdendo isso, né?
a própria mulher vem com esse desejo de recuperar o seu espaço, de se posicionar em uma sociedade, só que com a sua identidade desconfigurada, sem saber quem eu sou. Então, algumas coisas, alguns desajustes que aconteceram no começo e que isso vai propagando entre as gerações, porque aí é onde está o X da questão. E aí a gente vem recebendo essas heranças e passando, heranças com base em uma desconfiguração da identidade. E aí, é o que eu sempre digo, precisa terminar em nós. E nós temos que nos posicionar, buscando primeiramente em Deus essa sabedoria, buscar se conhecer, porque a mulher sabe, a mulher que quer se posicionar na sua casa, ela quer usar a autoridade, então ela precisa entender isso, essa necessidade da busca pela sabedoria, do se conhecer, do conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Quando a gente entra, mergulha nesse processo do conhecer a si mesmo, do renovar a sua mente, nossa, é extraordinário. O quanto Deus ele vai se revelando para nós. E aí, às vezes, a gente quer, eu quero conhecer Deus, eu quero só orar, fazer isso, aquilo, outro. E não é somente isso. Na verdade, é um conjunto, né? É. Concorda, Marci? Sim, eu penso, né? Quando a gente começa, né, se posicionar, tem que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou. E nesse momento, eu diria assim que nós, como cristãs, nós estamos trabalhando, em primeiro lugar, antes da gente trabalhar, né, bem, entrar no espiritual, saber que nós estamos trabalhando com seres humanos, cheios de falhas, pessoas que sim, que elas têm toda uma carga, né? Podem ser traumas, elas trazem uma história. Eu digo muito assim que Jesus, ele nos ensinou muito quando ele andava. Ele conversava com as pessoas, ele corrigia com amor, ele não julgava, ele fazia refletir, quando ele falou, né, da adúltera, tire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, nesse sentido, que eu vejo que a gente não pode, assim, muito se travar. E a minha história, vindo de palestras novas, essas coisas, eu digo que eu quebrei alguns tabus, porque existe uma coisa, a vida espiritual e as tradições, que elas são diferentes. São aquelas coisas em que a gente se arraiga, a gente se apega, e onde a gente se prende, cheia de preconceitos, a gente se prende, assim, a olhar o outro, não com aquele olhar de amor. Então, quando a pessoa, o acolhida, principalmente o acolhimento da pessoa, da mulher, quando ela chega, achei interessante da Luana, quando ela puxou a questão do divórcio, porque eu também me divorciei. Então, essa mulher, quando ela chega nesse patamar, ela chega nessa situação, dentro dentro de um lar cristão, dentro de uma igreja, de tudo, ela rompe, ela sabe que ela está rompendo um laço, ela sabe a carga que ela vai levar, então essa parte espiritual, ela se estremece sim, e quando ela é colocada, a mulher sabe, edifica a sua casa, aí a análise espiritualmente, o que é uma casa? O que realmente é um lar? O que ela edificou? Eu, quando divorciei, eu tenho um filho. Eu dizia, eu não vou me sentir culpada porque eu não destruí. Porque nós somos dois. Os dois têm que andar. E qual era o meu lar? Meu filho, que ensina a criança no caminho que deve andar. Qual é o meu papel nesse todo? Como eu vou me posicionar a partir de agora? Eu vou me entregar ao sofrimento, eu vou me entregar ao julgamento, ou eu vou dar um passo à frente? Porque quando nós temos todo esse respaldo, quando a gente, então, precisa se olhar as pessoas, elas com esse lado, como Jesus fazia, e muito bem, perfeitamente bem, gente, assim, Jesus, ele veio para tirar um monte de soberba, eu até digo, um monte de narizinho empinado de um monte de gente aí. Então, ele veio mostrar que a missão, ela é mais importante que o cargo. Então, a nossa missão é o quê? Realmente é ajudar o ser humano, mas de que forma? Ele fazer a pessoa mesmo refletir, a pessoa mesmo perceber o seu pecado e a pessoa se conectar com Deus.
Gente, ele é incrível. Não, Jesus, gente, é incrível. Meu pai, eu me emociono falar de É Jesus o... porque eu sigo ele. Ele é tudo, tudo. Então, assim, quando eu leio, quando alguém chega e diz assim, porque líder, eu trabalho, na minha mentoria Cristã Líder com Autoridade, isso eu trabalho muito com elas. Eu digo, gente, nós precisamos, desce bastante, porque Jesus, qual era o cargo dele? Dentro de uma igreja, dentro de um templo, ele tinha a missão, então a missão está aqui, e o cargo não deve ter importância. Então, gente, é isso que quando a gente vai trabalhar o espiritual, esse que é o diminuir, é você olhar para outra pessoa, que ela venha como está, se aproxime, entender, e o entender, nós que trabalhamos com mentora, a Priscila faz, por isso que ela, primeiramente, ela conversa com a gente no individual, para depois ir para a mentoria, né? Assim, né, Priscila? Foi assim comigo. Então, para o quê? Porque primeiro o escutar, o ver, o conhecer, saber quem é, nisso você está fazendo com que a pessoa, ela aprenda espiritualmente, ela tem que primeiro fazer o quê? Escutar a Deus. E eu digo muito para as irmãs, eu digo, quando vocês estão orando, ora, mas também te silencia, não fica gritando o tempo todo. E eu sou, quem conhece a Assembleia de Deus sabe que gosto muito do emocional. Chega um ponto assim, eu digo, gente, peraí, vamos escutar. Eu já pedi, já falei todos os meus problemas, agora eu entro em reflexão, coloco um hino. Então, essa parte de escutar a Deus, ela é importante. São quebras de tabus que parecem tão pequenininhos, são. Quando eu entrei e fiz uma palestra de combate à pedofilia, muitos anos atrás, meninas, faz o que, uns 15 anos, 15, 18 anos atrás, não se falava em sexualidade dentro da igreja. Não, gente, o que é isso? Tem que se falar. Se há um problema espiritual, também é, porque você como psicóloga, você lá sabe, acaba com a infância de uma criança, de um ser humano. Muitas crianças entraram pelo caminho da homossexualidade por causa que foram abusadas. Então, é uma situação que deve ser, e agora, é enfatizada em púlpitos, não é? E quando Deus me deu essa oportunidade, foi uma quebra, eu digo que foi uma quebra de tabu na grande Tempo Central, de fazer uma palestra para mais de 1.000 pessoas. Porque esse é o nosso papel, meninas. O nosso papel, quando eu falei que eu era uma sexóloga cristã, muitas pessoas disseram, o que é isso? Gente, nós não podemos entregar para o inimigo a inocência das nossas crianças. Não podemos, nós devemos ir atrás de conhecimento. As mentorias, elas abrem assim a mente para atrás de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu vou combater um inimigo se eu não sei nem como é que esse inimigo funciona? Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho arma, ele vai me fazer passar vergonha? E a gente passa vergonha se a gente não estiver preparado. É passar vergonha. Então, espiritualmente, eu vejo assim que o principal para você se conectar com Deus é conhecimento. E aí vem o quê? A sabedoria. Conhecimento. A mulher de Provérbios, gente, por que ela era empreendedora? Mas ela era empreendedora. Eu quero ser empreendedora, eu vou lá trabalhar. Não, ela, com certeza, não relata, mas a gente sabe que para ela terceira, ela teve que aprender. Então, ela estudou. Então, eu digo sempre, vocês querem ter uma vida espiritual mais plena? Tenham conhecimento, estudem. E não é só pegar a Bíblia e ler, não, é conhecer e ir a fundo. É procurar estudo bíblico, procurar pessoas, procurar quem realmente possa trocar ideia com você, com esclarecer. Não é só pegar um versículo, um pedacinho desse tamanho e trabalhar e começar lá a dizer, não, porque isso está dizendo isso, não. É o todo. Então, a mulher, quando ela quer trabalhar realmente com outra parte espiritual, ela foca nisso, em ir atrás. Isso é muito importante. E agora, é um trabalho fácil trabalhar com o público cristão? Não é. Eu até diria, quando eu converso, né, estava numa mentoria aí, do lançamento do livro, quando eu falei assim, eu trabalho com mulheres cristãs, ele falou, e como você consegue? Porque é um dos públicos mais difíceis que a gente não consegue alcançar. Exatamente. A mudança de mentalidade, Cleide.
isso que isso que eu vejo dia a dia da Priscila, ela quer mudar. Gente, ela bate tanto e ela pega aquela coisas aí nas mensagens e continua. E Jesus, o que aconteceu com ele? Foi crucificado. Porque exatamente ele veio fazer o quê? Uma mudança de mentalidade, uma nova roupagem, para as pessoas entenderem que não é através da violência, que não é através, sabe, de você apontar dedo, julgar, que ele poderia muito bem chegar e dizer, olha, isto aqui está errado. Gente, ele não. Jesus pacificamente, mas quando ele falava, ele tinha uma autoridade, ele falava de um jeito, mas era pacífico. Então, assim, são duas coisas que, às vezes, até a gente falando, poxa, uma pessoa tão suave, tão pacífica, mas, ao mesmo tempo, tão firme. Isso não é Cordeiro e fácil. leão. Cordeiro e leão, Pois exatamente. é E muito como eu lindo falo, isso que sabe? vocês estão As trazendo, né? águias, que ainda na pega ainda está o voo altíssimo. Só vamos. Vocês trazem várias coisas, né? Pontos, lugares diferentes e que o espiritual tem tudo a ver, né? A Luana traz aqui a questão do divórcio e tem questões espirituais envolvidas nesse ponto. E ela traz muito isso no curso dela, dentro da Academia das Sábias, né? A Gleide traz sobre a família, as questões espirituais relacionadas aos bloqueios familiares. E olha como é forte isso. E tem questões espirituais. Não dá para a gente negar o fato espiritual das coisas que acontecem. Aí a Marcinelli está trazendo aqui, né, a questão da vida sexual, espiritual. Então, quando a gente tem uma mente aberta, realmente para as coisas de Deus, os olhos abertos para as coisas de Deus, e não uma religiosidade, como a Marcinelli bem traz aqui, né? Doutrinas e regras de homens, mas realmente nós temos conexão com Deus, né? O espiritual que funciona, que flui. Aí a gente começa a entender a vida por um outro patamar, por um outro ângulo, e a nossa visão amplia. E eu queria que a Luana falasse um pouco disso, que ela tem bastante experiência nessa questão, dessa visão espiritual aberta, ampliada, para perceber, né, que as coisas são, sim, espirituais. Há um mundo espiritual que nós estamos dentro e não adianta a gente querer ignorar isso. Nós precisamos realmente ter olhos abertos para perceber. Fala um pouquinho, Luana, sobre isso. Então, as meninas comentando, tipo, a minha mente, ela ferve. A Gleide falando, eu já vou em muitos pontos na Bíblia. A Marcinelli falando, eu também viajo. Mas você abriu pontuando sobre este pilar da espiritualidade. Então, realmente está envolvido em tudo, Pri, porque assim, a nossa ordem de formação é essa, é espírito, alma e corpo. Jesus, quando ele veio tratando de espírito, alma e corpo, né? E ainda o apóstolo Pedro, ele deixa a igreja, ele fala assim, quando Jesus vier, ele vem buscar uma igreja que é irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Então, não tem como ignorar que a Bíblia inteira, ela fala de espírito, de alma e de corpo. Então, aqui, as meninas pontuaram entre espiritualidade e... como que foi mesmo? E tradições, né? Espiritualidade e tradições. E o apóstolo Pedro, ele é tão enfático que ele fala assim, meus queridos, se hoje vocês chamam a Deus de Pai, tenha temor quando vocês falam. Porque assim, vocês estão chamando a Deus de Pai, mas ainda andam nas suas vãs tradições, que foi dessas aí que Jesus libertou vocês. E eu acredito que o que o apóstolo está querendo dizer? Que realmente Jesus ele veio quebrando desde, né, de paradigmas e padrões espirituais, que são origens, que deram origem, inclusive, por causa da transgressão, à palavra do Senhor. Então, assim, a gente fala muito de posicionar, né, de reajustar, mas eu preciso seguir essa ordem, né, do espírito, do espiritual, depois mente e alma e depois corpo. Por quê? Eu entendo que a palavra do Senhor, ela é um código de conduta de vida. Então, uma vez que lá para trás, onde eu nem consigo alcançar, houve transgressões, a Bíblia ela vem me ensinando em genealogia. Então, ela faz questão de deixar um padrão de comportamento familiar e o quanto que isso implicou na vida espiritual do povo. E aí o Senhor sempre levanta alguém para o quê? Para fazer ajustes espirituais, de modo que aquilo que também impactou mente e alma possa ser sarado, possa ser corrigido, para que então corrija as minhas ações que é no corpo. Então, é todo realmente um processo.
Lidar com crente não é fácil, porque tem resistência, tem padrões, né? Puxando esse gancho que a Marcele falou, questão do divórcio, que eu não sabia que você tinha experiência, olha como a gente, conversando, a gente tem informação. O divórcio, ele bateu a minha porta, eu tinha 22 anos. Eu conheci Jesus, ou como diz Jesus, me achou aos 13. Tinha uma vida pautada na palavra. Aqui interior, eu não falei, né? Sou aqui de Embu das Artes, interior de São Paulo. Embu das Artes, interior da grande São Paulo. Ou seja, eu estou no interior do interior, né? E aqui, onde não tem informação, onde o conhecimento realmente não chegava da forma que chega nas grandes cidades, né? E eu falei, Senhor, tem coisa errada aí, porque o divórcio, ele chegou para mim de uma forma assim, muitas meninas, a gente acompanha a partir tem um pivô ali, vai. A maioria é por infidelidade que tem uma outra mulher na parada, né? Meu caso foi totalmente extremo. Eu, na verdade, tive que competir com um homem, né? E nós dois, cristãos, não de berço, mas Jesus nos encontrou na adolescência. Eu depois conheci o histórico de abuso que ele tinha sofrido por um padrão de família totalmente desconstruído, como a Gleide posicionou. Ninguém pregava isso, ninguém falava isso, isso era um assunto que não era levado no altar, como a Marcinelli pontuou. Então, assim, nós vivíamos à mercê dos acontecimentos. E aí, quando essa situação chegou, eu falei, Senhor, tem coisa errada aqui. E aí veio a sentença, né? Se você casar de novo, você é réu do fogo do inferno. Eu falei, Jesus, com 22 anos, e como o Marcinelli falou, não fui eu que destruí, eu não busquei por isso. Então eu falei, não, vou me tornar detetive de mim mesma. E quando comecei a orar, o Senhor, ele traz respostas, né? E o Senhor começou a trazer o quê? Que o padrão já tinha sido modificado desde o do início da humanidade. Só que a nossa família não se posicionou, né? A nossa família, não teve ninguém que levantou a mão e falou, opa, eu vou romper com esse padrão porque eu quero servir o único e verdadeiro Deus. Muito pelo contrário. Eu ainda tive até, suponhamos que eu sou a quarta geração, então eu tive até a segunda geração, uma família que era totalmente seguidora de padrões opostos à palavra do Senhor. E né, a gente vai aprendendo, então a gente vê o quanto que disso traz de implicações para o espiritual das gerações futuras. Porque o Senhor fala em Êxodo 20, verso 4. Gente, não coloca outro no meu lugar. Se vocês colocar, olha, eu sou um Deus muito ciumento. Eu amo muito vocês, eu sou muito ciumento. Então eu vou permitir. Não é que ele faz o mal, ele falou, eu vou permitir que a iniquidade dos pais seja visitada nos filhos de 4 em 4 gerações. Enquanto ninguém levantar e romper e falar, não, não quero mais, eu serei o fósforo que sairei da reta, né? Não vou me queimar e vou proteger as gerações futuras. Porque uma vez que eu rompo com esse padrão espiritual de transgressão, é o Senhor quem promete que ele vai sarar o que é chamado de terra, né? Então, quando eu me posiciono, e é isso que a gente fala de se posicionar, de falar comigo não mais em mim, não mais para as minhas gerações, né? O Senhor já vinha alertando, olha, a destruição vem porque falta conhecimento. Então, qual é a posição? Em mim, não mais. Não serei mais destruída por ignorância, não serei mais destruída por falta de posicionamento. Porque se tem um manual de vida, e a partir dele está explicando tudinho o que eu vou viver se eu obedecer e o que eu vou sofrer se eu desobedecer, eu falei, então eu quero esse manual de vida. Os crentes estão achando que vai levar a Bíblia para o céu, está achando que a Bíblia é algo para ser guardadinho debaixo da axila, tem a fragrância do desodorante, achando que vai levar para a eternidade. É manual para cá, é para essa vida aqui. O Senhor me deu uma inspiração, gente, no meio dessa mentoria, que é o tema do próximo livro, que chama-se A Sombra, né? Foi uma descrição da oração do Pai Nosso, na terra como no céu. Então, o Senhor, quando ele dá, vou dar só um rápido exemplo, que a gente vai falar das tradições, quando o Senhor dá o modelo do tabernáculo para Moisés, ele dá para ter na terra o modelo que já existia no céu. Todo serviço que era executado ali na terra, porque lá no céu já existia. Então, vamos falar em tratando de ajustes espirituais. Lá na época, como que ajustava-se espiritualmente? A pessoa se dava conta de um delito contra a palavra do Senhor, procurava uma autoridade que era sacerdote, entregava sua oferta de culpa, entregava ali uma oferta de sacrifício.
Depois tinha todo um ritual, passava-se então a ser aceito novamente por Deus, recebia o perdão, ia para a purificação. Então tudo isso era um caminho dentro do tabernáculo, né? Passava pelo sacrifício, a pessoa se identificava com o seu delito, a sua falta, então ela trazia a verdade para ter acesso de novo ao Senhor, que só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então Jesus ele trouxe esse reajuste quando ele chegou, porque o primeiro caminho em hebraico é chamado realmente de caminho. Você entra por ali, você vai e se posiciona para reajustar suas falhas. Quando você vai para o próximo, que é onde era feito sacrifício, porque ali você confessou a sua verdade. E nossa verdade não há justiça diante do Senhor. Então ali a verdade sobre você vem e o sacrifício cobria a sua culpa, para que então você pudesse acessar lá o Santo dos Santos. Então Jesus ele se apresentou como eu sou o caminho, eu sou a verdade. E lá no Santo dos Santos era a prova. Se você chegar aqui santo, você tem vida. Se você chegar aqui impuro, você morre. Então Jesus se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por mim que você tem vida. E aí depois a gente vê ele falando em Hebreus, que o tabernáculo da terra, na verdade, é no céu, porque muitas pessoas acham que Jesus só foi preparar nos lugares. Não, ele continua intercedendo por nós no tabernáculo dos céus. O serviço continua sendo feito lá, mas ele ensinou o ajuste é feito aqui na terra. E eu acredito que é muito imensa essa questão na terra como no céu. Não é só vontade, mas é o serviço que é feito aqui. Então ele diz: Moisés, cuide de fazer milimetricamente, como eu te mostrei, porque o que está na terra é sombra do que tem no céu. E aí a gente olha para todo este plano, a gente olha para todo esse ajuste e precisa se posicionar, precisa se manifestar, precisa ter conhecimento. Não dá para viver no achismo, tem que buscar da sabedoria, porque o Senhor diz que ele é rei de reis. Então o prazer dele está em revelar os seus tesouros, aquilo que está escondido para os seus reis que estão aqui na terra. Rainhas. Não é à toa. As rainhas. Para as rainhas, né? Então, assim, a gente coloca que tudo isso que tem acontecido é só o Senhor dando a sombra do que realmente é. A gente está ensaiando, né, para assumir de fato o lugar que nos pertence. Então, eis aí a sombra. Tudo é só uma sombra, né? E eu tive a experiência de viver quando eu reajustei todas as transgressões espirituais, né, que vinha de geração em geração. O Senhor começou a tratar na minha mente e alma, porque realmente a gente fica presa a tradições. Quando o divórcio chegou na minha vida, as pessoas disseram: não tem mais lugar para você. Eu falei: esse não é o Jesus que eu entreguei minha vida. Esse não é o Jesus que eu conheço. Até parece que por conta de um ato falho humano, o Senhor vai pôr a perder o plano da salvação da minha alma. Falei: não, eu sou muito mais do que um título. E aí, até então, gente, eu não tinha informação de nada. Eu me lembro que a única frase que eu disse em meio a tudo isso que estava acontecendo: eu conheci Jesus primeiro. Eu falava isso. Então, a vontade dele vem antes de sentença. O que ele fez por mim, eu sei que é um amor que não vai me deixar de escanteio por causa de um título, e ele sabe da minha vida. Então, à medida que ele veio trazendo restauração, não foi da noite para o dia, isso se deu, né, em um processo. E agora, então, dentro deste movimento aqui, tipo assim, o Senhor tratou tudo que tinha ali de restinho que eu não queria mexer. Ele tratou. E hoje a gente pode falar com propriedade. Então, eu creio que, assim, como não tinha espaço nos altares para falar de sexualidade, para falar de padrões familiares adoecidos, e para falar de tantas outras coisas, da falta de sabedoria que, inclusive, nós vemos nas nossas lideranças, né? O Senhor tem levantado aqui as sábias, as rainhas, para esse movimento que precisa acontecer. Tem hora que a gente quer fugir. A gente fala: onde está a chave dessa porta que eu quero sair e disparar? É por aí. Mas realmente não é sobre nós, sabe? Realmente não é sobre nós. Então, a gente uma hora que a gente se posiciona para fazer esses reparos que a palavra do Senhor diz, se é para ir por A, vai por A, não vá por B, né? A palavra do Senhor fala em Deuteronômio 28, deixa muito claro bênção e maldição. Se você ouvir e obedecer, você vai ter uma vida abençoada. Se não, uma vida amaldiçoada ainda vai alcançar as suas gerações. Então, eu entendi que o divórcio que bateu na minha porta era fruto de infidelidade ao Senhor. E isso dava ao inimigo direito legal de atacar minha vida. Porque eu ficava me perguntando: o que o apóstolo João deixou duas figuras jurídicas na sua carta? Por que eu preciso de um advogado? Por que eu preciso de um juiz? Sendo que o assunto é espiritual. Porque o delito contra a palavra de Deus é um crime contra o próprio Senhor.
Então, o próprio sacrifício é o advogado. E aí, quando a gente acessa ele, é ele que nos justifica. Então, aí já começam os ajustes espirituais. Porque a palavra do Senhor veio para trazer ajustes no espírito, na alma e no corpo. Uma vez que eu corrijo as transgressões, né, dos padrões de vida, eu dou ao Senhor a oportunidade, mediante o Espírito Santo, de sarar a minha mente, de restaurar a minha alma e de transformar o meu entendimento. E uma vez tendo isso acontecido, eu corrijo as minhas ações. Eu não vou mais perpetuar um padrão de transgressão. E, inclusive, a gente toma autoridade no nome de Jesus para que essas mensagens consigam tomar campo, né? Tomar espaço e outras vidas, então, serem alcançadas. Nós somos chamados para... Na verdade, assim, nós não só somos chamadas, a gente faz parte de uma família real. E tem coisa que não combina, né? Com as rainhas, que é o nosso público. Tem coisa que não combina. E nem a vida que muitas das vezes a gente levou. Mas uma correção, né, nesse padrão, nessa ordem, do espírito, alma e corpo, então a gente consegue ver realmente todo o demais da vida. Mas não dá para deixar o pilar espiritual sendo ignorado. Eu preciso firmar este pilar, para que então eu possa dar os passos seguintes. Uau! Tudo é espiritual, né? Tudo é 100% espiritual. Espiritual. Tudo é espiritual. Que precioso. Meu Deus, que banquete aqui, hein, gente? Quem está se alimentando aí, coloca coraçãozinho, compartilha essa live, gente. Meu Deus do céu, como eu fico aqui babando, né? Eu gosto muito de ouvir. Por mais que vocês me veem muito falando muito, né? Toda vez que vocês me veem, eu que estou falando. Mas aqui nessa mesa eu fico ouvindo aqui, me deliciando. Tem hora que eu nem falo nada, parece que eu nem estou aqui, eu estou viajando no que vocês estão falando. Porque é muito gostoso ouvir pessoas que têm um conhecimento que a gente não tem, que têm uma experiência que a gente não tem uma história que a gente não tem. E esse é um comportamento da mulher sábia, né? É de ter ouvidos para ouvir outras pessoas que têm sabedoria para acrescentar. E na nossa vida espiritual, o meu propósito aqui é realmente nós termos uma vida no Espírito, com o Senhor. Não tem placa de igreja aqui, não tem lideranças de igreja, não tem hierarquia aqui. Aqui realmente é o corpo de Cristo funcionando, todo mundo tendo o seu lugar, tendo o seu momento, o seu espaço. Esse é o propósito da Academia das Sábias. Lá, as minhas alunas, essas mulheres magníficas aqui, ó, vocês só estão conhecendo 3 hoje, mas amanhã tem mais 3, e aí vamos conhecer essas 18 mulheres poderosas, preciosas, levantadas pelo Senhor, que transbordam lá, imagina, gente, é um banquete. Aqui a gente tem pouquinho tempo para conversar, o tempo já está acabando, vocês acreditam? Pouquíssimo tempo para a gente bater esse papo profundo e poderoso. Agora, imagina o banquete que tem lá dentro, é muito precioso. Nós temos que fazer mais vezes isso, né, meninas? Verdade. Vamos fazer mais. Que delícia. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu fico observando assim, aí eu fico como você, Priscila, está falando. Os meus olhos brilham tanto quanto os seus, que a gente percebe a satisfação, né? Por mais que a gente busque, eu, por exemplo, já desde criança, que eu sou aquela menina que sempre buscou conhecimento, sempre tinha algo assim que eu precisava saber mais, aprender mais. E dentro disso aí eu mesma fui buscando isso até eu, de fato, ter um encontro com o Senhor dentro de mim. A partir do momento que eu decidi mergulhar dentro de mim e permitir que o Espírito Santo fizesse os ajustes necessários. E aí eu fico observando o quanto a Luana, por exemplo, ela traz aqui toda essa questão de heranças, que basicamente também é assunto do meu curso dentro da Academia das Sábias. Mas o quanto que a história dela colocada dentro dessa temática faz o diferencial. Uhum. É lindo de ver isso, é lindo de ver, porque nós acabamos nos conectando com várias pessoas. Na verdade, não são as pessoas, né? São as histórias, porque histórias se conectam. Histórias vão curando umas às outras. Quantas mulheres que no passado
tiveram experiências assim terríveis, dolorosas, que a gente ouve hoje o testemunho, aí a gente diz assim, nossa, a minha vida é no céu, o que eu passei, que isso? Perto desse testemunho que eu estou ouvindo aí, nossa, eu estou muito bem, não era para eu estar me lamentando, quando, na verdade, por conta de nós não termos essa percepção, buscar esse discernimento espiritual, para entender ali, ó, o que é que eu preciso com essa história ajustar aqui na minha, para que eu venha com a minha história transformada, as áreas curadas, eu ir ajudando outras mulheres a se curarem, dando esse direcionamento. Porque o que acontece é que a gente, muitas vezes, fica preso na nossa própria dor, na nossa própria dificuldade, e a gente quer que os outros resolvam as nossas questões, quando, na verdade, o que precisa é que nós tomemos a decisão para dizer assim, não, eu vou buscar por essa cura, eu vou buscar por essa transformação. Não é simplesmente reclamar da vida e dizer, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e vai permitir que esse padrão vá se repetindo em outras pessoas, em outras gerações. E os seus filhos? Os seus filhos precisam mesmo viver os resquícios da sua dor, você precisa mesmo passar por isso, passar isso para eles. Eles precisam viver isso, então precisa terminar em você, mulher. Precisa terminar. Quando eu entendi isso, que algumas questões, não, eu quero resolver com a minha própria força, resolver no meu próprio braço, e não está dando certo. E aí, o que a gente vê? Camadas de orgulho. Eu não me considerava tão orgulhosa, mas quando eu permiti me conhecer, quando eu fui enviada para dentro de mim mesma, eu disse, nossa, que pode eu ser tão orgulhosa, tão soberba? Eu não sabia que eu era assim. E eu achava que eu era humilde. Aqui entra muito o que a Marcinelli falou, né? Dessa tradição. Não, você tem que ser humilde. Então, o que é ser humilde? Como que nós fomos ensinados sobre a humildade? Uma falsa humildade, uma falsa modéstia. E quando a gente vai sendo desmascarado assim, ó, diante do Senhor, porque não é aquele negócio de ser desmascarado no sentido de exposição negativa, né? De passar vergonha. Não, é para se desnudar mesmo. Se desnudar e dizer, não, eu preciso tirar minhas máscaras. E quem faz isso é o Espírito Santo. Eu sempre digo que se o Espírito Santo não fizer, mas não tem ninguém que consegue fazer, não faz. Só que, primeiro, ele precisa encontrar o espaço. Aí nós precisamos alimentar esse pilar. O pilar espiritual, ele precisa ser alimentado. A nossa vida com Deus, regando com o jejum, com a oração, jejuar para sermos transformados, não para mudar a opinião de Deus. E aí me recorda de Davi. Davi, quando ele cometeu aquele pecado, que ele foi enfeitiçado, porque aquilo ali eram os resquícios das heranças espirituais que ele vinha colocando em prática ali, ele nem sabia que existia ali nele, na história dele, uma raiz de iniquidade que estava completamente ali, ó, bem enraizada. E quando ele vem e tem aquele momento de fraqueza, a ponto de cometer aquele ato terrível, de colocar um homem à morte para poder esconder um pecado que ele cometeu. E aí, quando ele caiu na real, que ele disse, pronto, eu estou aqui diante do meu pecado, eu preciso corrigir, só que a consequência já tinha ficado. Porque Deus, ele é justo com tudo, ele é justo com todos, ele é justo até com o nosso próprio inimigo. E ele não vai mudar porque a gente quer, porque a gente está pedindo, porque a gente está jejuando 21 dias, 40 dias, seja lá o que for. O princípio da palavra não vai mudar. E qual é a lei fundamental? São vários princípios que tem na palavra, e a gente está falando aqui na visão cristã, mas a gente sabe que a própria ciência já compreende isso, e é estabelecido, quem quiser rejeitar isso, está fadado ao fracasso, assim, de uma maneira ridícula, porque eu preciso entender que aquilo que eu planto é isso que eu vou colher. A natureza diz isso para a gente.
Quando a gente pega uma sementinha e lá e coloca uma semente de manga, não tem como a gente plantar a manga e sair uma goiabeira, é impossível, porque existe um princípio estabelecido. E não tem rei que seja, nem o próprio rei Davi, que hoje a gente entende e sabe que ele é, dito pelo próprio Deus, o homem segundo o meu coração, nem Davi, ele conseguiu reverter o princípio da palavra. E Davi jejuou, ele fez ali o que foi preciso, que ele tinha de forças, ele fez para ver se ele mudava a opinião de Deus, mas Deus não mudou a opinião dele a respeito daquilo que aconteceu. Se ele fez, ele pagou. Deus perdoou, perdoa, ele é maravilhoso, poderoso, e o prazer dele é perdoar. Ele não tem prazer com que nós vivendo as consequências dos nossos pecados, muito pelo contrário. Ele abençoa até 1000 gerações. Quem é que vai conseguir contar, gente? 1000 gerações é impossível. Impossível. Então, ele quer dizer que a graça dele, o perdão é infinito. Ele está disposto a perdoar. É só haver arrependimento, confissão, constrangimento, coisas que só quem consegue fazer é o Espírito Santo. Então, eu preciso decidir por querer passar por esse processo. Se eu não decido, não tem como. É impossível. Por isso que a gente vê muitas famílias destruídas, porque não tem pessoas, não tem mulheres especialmente. Por que mulheres? Porque as mulheres, elas têm a sensibilidade do Espírito ali nelas, da própria natureza, né? O homem também tem, mas a mulher, ela tem mais essa coisa de captar, porque tem algo ali especial para que a mulher, ela faça, ela se posicione. Então, a mulher tem que ser a primeira acordada dentro de casa. Não é à toa que a palavra diz que a mulher sábia edifica a casa e aquela que é tola destrói com as próprias mãos. Então, a responsabilidade é nossa. É a mulher que tem que se posicionar para estar dando um direcionamento espiritual no seu casamento, para os filhos, em todas as áreas familiares ali, ó. Precisa. A mulher tem que sentar nessa cadeira. E para sentar nessa cadeira tem que ter um encontro, um grande encontro. Maravilhoso falar. Já não para, né? Que precioso. Gente, olha, meninas, é bom demais estarmos aqui. Podíamos construir 3 tendas aqui, né, e ficar para sempre, sim, mas não é esse o nosso propósito. Nós vamos além. Tem muitas mulheres realmente precisando conhecer isso que vocês carregam, né? Isso que nós carregamos, isso que o Senhor nos comissionou, e através da internet, como a Luana colocou aqui também, né? É para além das 4 paredes, para além das placas de igreja, para realmente sermos canal de libertação e cura. E esse é o propósito de vocês, né? A Luana traz isso no curso dela na Academia das Sábias, cura e libertação do divórcio, para quem passou por essa situação e para quem precisa de cura e libertação em outras áreas, porque ela transborda muito, então vale muito a pena assistir, mesmo quem não passou por isso, até também para se cuidar, né, Luana? Prevenir. A Gleide traz no seu curso sobre os bloqueios familiares, os 5 segredos, né, de como fazer esse desbloqueio, e isso é maravilhoso, é necessário e importante, porque nós somos salvas, temos Cristo conosco, mas se a nossa mente não mudar, se nossa boca não mudar, nosso comportamento não mudar, nós temos uma vida nova, mas carregando uma vida velha, e o Senhor não quer isso para nós, né? E Ele não viola a nossa mente, então é importantíssimo esse estudo também. E a Marcinelli traz sobre liderança cristã, para as mulheres não apenas irem somente receber todo esse conhecimento, né, Marcinelli? Ir lá comer na Academia das Sábias, esse banquete, e ficar lá, obesa espiritual. Nananina, não, é para liderar, né, Marcinelli? É para pôr para fora, para falar com autoridade. Então, é muito precioso, meninas. Aqui nós estamos com 3, e hoje à noite, na nossa jornada Mulher Inabalável, elas ainda estarão comigo hoje à noite. Se vocês puderem, meninas, e conseguirem estar também, dar uma passadinha lá na nossa jornada, para dar um oi para quem estiver lá e também compartilhar mais um pouquinho sobre o curso de vocês. Vão ser muito bem-vindas. E nós vamos continuar falando hoje à noite sobre o pilar espiritual. E eu vou trazer para vocês uma ferramenta que o Senhor ministrou ao meu coração, eu mesmo construí essa ferramenta, e o Senhor foi ministrando toda a parte dela, como que a gente pode usá-la
como um instrumento para a gente enxergar os 4 pilares da nossa vida, as áreas da vida, e evoluirmos em todas elas. Vai ser estamos apenas começando. E teremos outros podcasts das áreas, que eu gostei desse negócio, viu? Já acabou o tempo, meninas, mas só para dar um tchau para todo mundo. Né? Cada uma de vocês dê o seu tchau e uma palavra, deixe uma mensagem aqui, rapidamente, para essas mulheres que vieram nos assistir nessa tarde. Bom, já estou na ponta da língua, então vou ser a primeira. Eu quero deixar o que Marcelo falou, né? Aqui a gente está para servir com a vida. Nós estamos dentro deste movimento que é o movimento de realeza, né? Então Jesus ele deixou o padrão. Ele falou: quem é o maior aqui no reino? É quem está à mesa ou é quem serve? E ele falou: não, o maior é aquele que serve. Então que as sábias, né? E todas as mulheres que estiverem nos ouvindo, aceite o padrão de Jesus. Ele diz que maior no reino é aquele que serve. E serve com a vida e serve como exemplo, né? Porque não tem hipocrisia no reino, né? Então que a gente venha servir neste padrão de Jesus. Então, acredito que o propósito de cada uma aqui está atrelado a isso. Servir no padrão de Jesus, mas servir com a vida. Então, você pega a vida, você vê o exemplo e nós estamos a serviço do reino. Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Né? Não tenho nem como citar, mas é um privilégio que o Senhor realmente prepara a mesa, né? Para a gente sentar com pose e com pompa, né? Porque nós somos filhos do rei. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. É um momento precioso para mim, assim, sem palavras. Só agradecer mesmo, primeiramente ao Senhor, porque Ele tem proporcionado esse novo tempo na minha vida, esse recomeçar, que é chegado o tempo desse recomeço. E eu glorifico ao Senhor também pela vida de Priscila e pela vida das demais mentoras desse tempo que tem se levantado. E aí eu quero dizer para você, mulher, Deus ele está fazendo algo extraordinário. E ele está começando a mover pessoas, ele está começando a trazer coisas que já existem dentro de pessoas, propósitos que já existem dentro de pessoas, porém que essas pessoas ainda não estão vendo. Nós já estamos aqui, porque os nossos olhos já foram abertos, estão começando a se abrir, na verdade, né? Porque é algo assim espetacular. Quando a gente começa a ter o discernimento de certas coisas, a gente vai dizer assim, nossa, eu tinha isso já dentro de mim, por que eu não usava? Por que eu não usava já na função de trazer a honra a quem é devido ao Senhor, expandir o reino de Deus na terra. E graças a Deus, que nós posicionar, sabe por quê? Porque você tem o poder de transformar o seu destino, você tem o poder de transformar a sua família, só que para isso você precisa se posicionar, sentar no lugar certo, na cadeira de rainha, rainha que governa, rainha que direciona, rainha que busca essa sabedoria, busca crescer, conhecer mais e mais do Senhor. E eu agradeço a todas vocês. Amém. Amém. Eu agradeço também, em primeiro lugar, a Deus, em segundo, Priscila, Regina, que oportunidades maravilhosas que elas vêm trazendo para as mulheres. Tem a minha história lá, Luana, sobre um pouquinho como por que se deu o divórcio no livro, lá que eu fui coautora da Priscila, e dizer assim, mulheres, que a gente quer ter uma conexão com Deus espiritual, a gente tem que, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a obedecer. Obedecer a Deus. Nós queremos mandar em Deus. Ah, Deus, por que tu não faz isso? Por que não? Eu sinto que eu devo fazer. E quando eu aprendi isso, que não sou eu que coloco para Deus como Ele deve agir na minha vida, eu comecei a colocar também, de escrever o que eu gostaria, poxa, Deus, eu sinto vontade, é isto, esse é meu desejo, essa é minha vontade, mas eu entrego nas tuas mãos, quando a gente diz, eis-me aqui. E aceitar, quando vem a nossa conexão, ela fica muito maior. E nem sempre o que a gente acha que a gente, não, peraí, eu vou fazer desse jeito, porque eu tenho experiência, mas às vezes Deus ele quer te capacitar de uma maneira
aquilo que tu tiveste como experiência não é o que tu vais usar, mas ele faz o novo. Ele te coloca em outra situação. Eu já fui muito teimosa de dizer, não, peraí, eu vou trabalhar aqui com mulheres, Luana, relacionada de... Eu disse, negativo, não, isso que eu não trabalho. Tu vai trabalhar, sim, na questão da liderança cristã. Eu sou filha de pastor, e a minha mãe uma grande líder, e as líderes, as pastoras, as missionárias, e eu nunca quis o cargo de missionária. E olha que direto, eu já até fui consagrada, mas eu digo, não. E Deus disse, você vai o que trabalhar de gestão de conflito, um monte de coisa. Então, eu achava que era isso que eu tinha. Então, minha conexão com Deus, ela ficou boa quando eu aprendi, deixei de ser teimosa e disse, tá, Deus, me rendo, pronto. Faz. Então, nossa teimosia é que não nos conecta com Deus. Então, vamos deixar de ser teimosa, mulheres, e ouvir Deus, ouvir Quebrar mais. tirar esse orgulho aí. E ela nem sabe, né, menina? Deus sabe. Quando eu aprendi a ouvir, gente, aprender a ouvir mesmo, aprender a ficar, já fiquei de joelho, meia hora, lá, assim, em silêncio, Deus fala, deixando Deus falar, né? E tudo fluiu, então, de qualquer jeito, me calar, parar de, sabe aquele choro que tu não para mais, que tu fica 1, 2, 3 horas a noite toda chorando? Para com isso. Oh, chora até um pouquinho, mas depois, agora eu vou te ouvir, Deus. Começa, sabe, a meditar. Aí, isso é muito gostoso. Aí Deus vai falar contigo. É igual uma criança, quando está fazendo birra, está lá chorando. Ela ouve o que o pai está falando, não ouve o que a mãe está falando, não ouve. Então, a gente tem que fazer isso. Então, nossa vida espiritual é saber ouvir a Deus e saber, sabe, obedecer. Enquanto a gente não obedece, diz, é isso que tu queres para mim, então é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou. E Deus fez isso aqui, me colocou lá, Academia das Sábias, me colocou a Priscila, a Regina, e eu disse, espera aí, realmente é por aí. Tanto que eu já estou indo para o 3º livro, eu digo, é por aí. E eu teimando, querendo fazer outra coisa. Muito obrigada, meninas. É uma Olha, característica das minhas alunas, viu? Eu acho que elas são teimosas e Deus traz elas para andar comigo. Aí eu cato uma aqui, cato outra ali, ó, volta. Eu dou a mão à palmatória, porque se não fosse você direcionar, eu ia fazer igual a Marcinelli. Não, Senhor, eu não quero falar disso aqui, não, eu quero falar de outra coisa. É o Senhor, né? Por estamos bem, né, Luana, né, Cleide? Parar para ouvir a voz do Senhor mesmo, né? E aí, para encerrar, eu só vou dizer uma frase de uma música que eu compus e vou cantar ela um dia inteiro para vocês. Vou gravar essa música. Ela diz assim: dá-me ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Dá-me um coração que pulsa no mesmo compasso do teu coração. Intimidade, prostrado aos pés de Jesus em completa adoração. Nessa presença do Senhor, que a gente busque isso, deseje isso cada vez mais, desenvolver intimidade com o Senhor, parar para ouvir a sua voz, deixar pulsar no nosso coração o mesmo compasso do Senhor, e aí sim nós viveremos de propósito, viveremos o propósito do Senhor, cumpriremos, porque é Ele que faz em nós. Todas as nossas obras, Tu as fazes por nós, Senhor, e quando a gente entende isso, a gente caminha, prossegue, e os outros pilares vão se fortalecendo também, meio que no automático, porque o Senhor está guiando tudo. Obrigada, meninas. Agradeço. Banquete realmente que nós comemos aqui e espero a noite para o jantar. Amém. Vai ser muito top nosso jantar, vai ser realmente Maravilhoso nessa noite. Beijo para vocês que participaram aqui com a gente. Compartilhem essa live, ela vai ficar salva, tá? Então, podem compartilhar para todo mundo realmente ouvir, receber e conhecer essas mulheres preciosas que estão transbordando sabedoria. Elas são as transbordantes virtuosas, que transbordam dentro da Academia das Sábias. E na sexta-feira, vocês terão a oportunidade de entrar para a Academia das Sábias, serão abertas as inscrições. Cada uma delas tem os seus grupos, elas vão enviar os links para vocês dos cursos delas e mais um bônus, a Academia das Sábias como bônus para vocês poderem entrar. Então, assim, realmente um presente, um banquete de Deus para a sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Amém? Eu espero vocês hoje à noite, na nossa jornada,
Mulher Inabalável. Quem não fez a inscrição ainda, faz agora, urgente. Faz agora urgente para você poder entrar ainda hoje e receber todo o banquete que nós teremos durante os próximos 4 dias. E amanhã tem mais podcast das sábias, viu? Amanhã tem outras mentoras preciosas que virão e nós falaremos sobre o pilar emocional. Vai ser muito precioso o dia de amanhã também. Eu espero vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até mais tarde. Tchau. Tchau.